passa. A gente tava bem, sabe? A gente acordou, não imaginava que isso iria acontecer comigo, até porque a gente não imagina, né, que as coisas vão acontecer com a gente. Então a gente tava tudo de boa. E aí, no período da tarde, ele falou pra mim que pra gente ir pra casa de um amigo, que ele tava a fim de beber, queria beber. Foi aí, então, que a gente foi pra casa de um amigo. Eu não tenho o costume de beber, mas de vez em quando eu bebo socialmente, né? E lá eu bebi, mas muito pouco, até porque eu não gosto muito de beber. E de lá a gente foi pra outro ambiente, né, que tava tendo música ao vivo. Chegando lá, eu pedi, assim, uma terça de vinho e o show ao vivo já estava terminando. Eu pedi pra que ele fosse me deixar em casa, pois eu já não estava me sentindo bem. E aí, quando a gente entra dentro do carro, começa a discussão, né? Começa a me esculhambar, começa a dizer que eu não quero sair com ele pra nenhum canto, que eu tenho outra pessoa, sabe? A todo momento me esculhambar. E eu tentando falar pra ele que eu apenas queria ir pra casa, que eu não queria passar a noite fora, pois se ele queria passar a noite fora, ele poderia ir sem nenhum problema e ele só não viesse partir pra cima de mim. Porque se ele viesse bater em mim, eu iria descontar no carro. Eu já falei isso, porque justamente eu falando que iria descontar no carro, ele não iria bater em mim. Mas aí, no mesmo momento, ele puxou meu cabelo, né? Quando a gente tava chegando em casa, ele chega a puxar meus cabelos. Então, quando eu chego em casa, a gente desce e você vê que nas filmagens, né, tem um pouco de discussão, né, eu perguntando se ele realmente vai sair, porque se ele for sair, ele nunca mais entraria lá em casa, porque dias anteriores eu já tinha comentado pra ele que se caso chegasse da gente discutir, da gente chegar em casa e ele saísse, eu não queria mais ele lá em casa, então ele pegou e disse que ia sair. E por ele ter puxado meus cabelos, eu joguei a pedra no carro, que acabou atingindo o vidro da frente do carro. A casa, Ana Clara, a casa era, você morava juntos? Isso, a gente morava juntos, alugado. A casa foi alugada. A gente viu uma pessoa postando que estava disponível para alugar e aí a gente ficou bastante interessada, porque antes a gente morava em outra casa. Só que estava aparecendo muito defeito na casa e aí então a gente procurou outra casa. Vocês estavam juntos há 2 anos? Ia fazer 2 anos. Você tinha 19 anos? Quando Isso, eu tinha 19 anos. E ele já tinha seus 30, quase 40? Tinha seus 38 a 39 anos. Ele se mostrou uma pessoa Não, violenta? no início não. No início ele não se mostrava ser uma pessoa violenta. Mas com o passar do tempo, eu acho que começou a ter os ciúmes, né? Por eu ser uma pessoa ser mais nova do que ele. Começou a ser uma pessoa mais ciumenta e aí ele começou a demonstrar ser a pessoa mais ciumenta. Ele de alguma forma, ele te podava, você sentia que você não tinha muita liberdade? Sim. Você, pra fazer suas coisas pessoais, pra ter Sim, tipo, eu deixei meus estudos de lado, né? Porque ele não gostava. Principalmente porque eu estudava pela polícia, né? E como ele emprestava dinheiro, então ele achava um pouco arriscado pra ele. Então, assim, em relação aos meus estudos, ele não deixava. No início ele até que deixava, mas depois ele não deixou mais. A faculdade ele mandou eu trancar. Eu ia muito pra academia. Ele fez com que eu deixasse de ir pra academia e diminuísse, tipo, eu deixei de ter amizade com algumas pessoas, pelo fato dele não gostar.